Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês o que eu estou fazendo aqui na estufa, que são a poda de algumas das minhas gibifloras. Essa aqui é uma das que vão passar por poda. Olha só que linda essa planta. Maravilhosa, sair da tela para ver se foca melhor. Olha o babado dessas folhas, muito linda. Porém, já tá precisando passar por uma poda. Tem algumas folhinhas secas, ela não tá com o caule muito comprido, mas eu quero fazer a poda para diminuir o tamanho dela e também para ter mudinhas. Então a poda é uma das manutenções mais importantes que a gente precisa fazer nas nossas suculentas. Se a gente compra uma planta e não faz poda, não faz a manutenção, a gente acaba perdendo. E assim a gente tem por anos e anos uma planta maravilhosa. E com várias mudas, né? Porque aqui, se eu erguer essa planta, deixa eu ver se eu consigo erguer ela do vaso. Olha só. A raiz dela já tomou conta do substrato que já fez o formato do vaso. Então o que acontece? Esse substrato já está velho, esse substrato já está sem nutrientes. Claro, eu posso estar colocando adubação para ela estar se mantendo bonita, né? O adubo de liberação lenta, tipo o osmocote, o basacote, vai fazendo a liberação aos pouquinhos e ela vai se mantendo bonita. Porém, ela vai ficando definhando, né? Parada, sendo que fazendo a poda, eu vou ter uma planta renovada, vou ter um caule me dando muitas mudas e também, como eu falei pra vocês, eu quero diminuir um pouco o tamanho delas. Algumas eu já diminui o tamanho do vaso, eu vou mostrar lá pra vocês. E outras eu quero estar diminuindo um pouco o tamanho do vaso. Eu acredito que dessa vez eu vou passar elas por uma cuia. Vou pegar uma aqui pra vocês verem. Eu acho que eu vou estar plantando nessa aqui, ó, que é uma cuia 18. Ela é menor do que as que elas estão, mas eu ainda quero estar passando por um vaso um pouco menor depois. Mas eu não tenho aqui no momento o vaso que eu tô querendo passar elas. Então eu vou ver como que elas vão se comportar nesse tamanho aqui, ó. Se vai ficar bom desse tamanho, eu vou deixar. Senão depois eu adquiro um outro vaso e diminuo um pouco mais. Mas a princípio eu vou estar plantando nessas cuias ali. Então eu vou fazer a maioria delas aqui, vai passar por poda. Eu já mostrei no vídeo anterior pra vocês algumas que eu tinha cortado já, ó. A Haruko eu já tinha cortado e já tá com raiz. Essa aqui, por exemplo, eu só deixei em cima da mesa e ela já enraizou. Aqui eu tenho a Dragonas. Também já tá com raiz. Também tinha feito a poda dessa lindona, que é a parte drese, também já tá com raiz. Então agora eu vou continuar com as podas e vou cortar a grande maioria e vou compartilhar com vocês. Vou mostrar pra vocês então algumas que vão passar por poda. Aqui eu tenho a minha Cancan variegata, que tá alta e o caule tá fininho, então eu vou fazer a decapitação dela para diminuir já um pouco o vaso dela também e para renovar ela. Tá com o caule muito fino. Então tem algumas que a gente faz a poda porque estão alta, outras só para renovar, outras porque a gente precisa de muda. Então a poda, como eu falei no início, é uma das manutenções mais importantes. Essa aqui é Ocean Blue, eu também vou cortar, ela tá um pouco altinha, ó. E eu vou cortar já para pôr numa cuia menor. Gente, olha só o tanto de cuia que eu tenho dessa grandona aqui e todas elas eu vou praticamente descartar, não descartar, jogar fora, né? Mas vou guardar para um próximo momento, porque eu tô precisando pôr muita planta em cima da bancada, que estão no chão. O chão aqui tá cheio de planta, cheio de folha seca também, gente, que eu tô tirando as folhas secas e jogando no chão, porque depois eu vou vir com a vassoura varrendo ali. Enfim, tudo que eu for fazer de trabalho hoje eu vou compartilhar com vocês. Talvez esse vídeo fique mais longo, mas eu quero compartilhar um pouquinho de tudo que eu vou fazer hoje. E aqui na estufa hoje tá muito quente, gente, tá super calor. Aqui, ó, essa aqui é uma chantilly que eu vou estar mudando de vaso. Olha só, 4 dedos de sobra de vaso, então tá só ocupando espaço aqui na minha bancada. Essa aqui é a Sally, ou Sali, também ela tá bem alta, ó. Vou cortar também. Essa aqui é aquela que eu tava no início do vídeo com ela na mão, é a Delphinus. Vou cortar, ela tá maravilhosa, mas também vou diminuir um pouco o tamanho dela. Essa é a Magic Lamp, tá alta e eu tô precisando também do tronquinho pra me dar muda. Aqui tem outra maravilhosa. Essa é a Lilac Frost. Muito, muito linda. Também tá um pouco alta. Essa aqui é a Jane Naylor, eu só vou mudar ela de vaso também. Olha, o vaso tá muito grande pra ela. Então, diminuindo o tamanho do vaso, eu já consigo colocar um vaso a mais aqui em cima da bancada. Gladys Cuevas. Essa aqui é a Ink Lady. Essa aqui já não precisa fazer poda, ó. Acho que essa aqui eu só vou
trocar de vaso, trocar o substrato dela, porque ela tá pequena e não tá alta. Agora é uma planta nova, na verdade. Então agora que ela tá ficando adulta, agora que ela tá ficando bonita. Aqui nós temos a maravilhosa Sea Dragon. Essa planta é linda, perfeita, porém é difícil de fazer muda no tronquinho. Vou tentar cortar dessa vez pra ver. Demora também pra se desenvolver. E aqui tem algumas que eu já cortei, que eu só vou tirar as cuias daqui de cima da bancada, que eu comecei a fazer o corte ontem, daí eu disse não ia dar tempo de eu cortar todas, então eu pensei em esperar pra gravar e mostrar pra vocês. Essa aqui é a Incrível. Então eu já deixei ela em cima da mesa com a muda, porque eu não coloquei o nome, né? Então eu deixei assim. Hoje eu já vou tirar os troncos. Talvez eu até tire o tronco desse vaso marrom, que eu sempre mostro pra vocês que eu passo o tronco pra um vaso descartável, pra estar utilizando a cuia pra uma outra coisa. Então eu vou estar lavando essas cuias e guardando. Algumas eu ainda vou ter que manter, né? Porque eu não tenho cuia suficiente pra todas essas plantas e tudo que chegou. E lá, gente, eu tenho mudas novas que chegaram, que são de gibiflora, que precisa vir pra cá. Porque lá seria até uma altura bancada das minhas variegatas e o resto até aqui, ó, é planta da minha coleção também, mas tem muita gibiflora misturada ali. Daí daqui pra cá, que são as plantas de venda, ó. Até lá no fundo. Então ali eu preciso trazer também algumas gibifloras pra cuias e trazer pra essa bancada aqui. Então tem muita planta nova pra incluir aqui no meio dessas. Essa aqui também, ó, já cortei, a cabeça tá aqui. Essa aqui é a Sangue de Dragão. Essa aqui também tá cortada. Ó, eu já deixei ela aqui em cima, que é onde eu vou plantar ela. Nesse vasinho aqui. Então eu tenho alguns vasinhos coloridos que eu comprei há um tempo atrás, porém eu não tenho pra todas. Tem acho que esse aqui, que tá sobrando, que eu vou plantar. Não tá mais sobrando, né? Porque eu vou estar plantando essa Vulcandux aqui. Eu acho que eu tenho mais uns dois ali que eu vou estar plantando. Depois, como eu falei pra vocês, vai pra essa cuia. E futuramente vamos ver. A gente vai sempre fazendo mudanças por aqui, né? Sempre trocando. Aqui a minha Thanos estava enorme. Eu levei pro jardim e plantei no vaso menor. Então aqui tem uma muda nova de Thanos. Essa aqui, quem lembra? Ela era gigantesca. Era uma Midori passando da cuia 30 já, enorme. Então eu diminui o tamanho dela e plantei no vaso menor. Pra ela ficar bonita, mostrar o auge da sua beleza, ficar adulta, mas no vaso menor. A minha Cante eu mantive nessa cuia maior, porque a Cante cresce bastante. E ela ainda está sem raiz, eu acredito. Deixa eu só mexer com ela aqui. Não, acho que ela já enraizou, gente. Deixa eu ver. É, já tá saindo as primeiras raízes dela. Não vou mexer muito, porque tá começando a sair as raízes depois da poda. Então a minha Cante também tava num vaso assim, ó, gigante. E eu diminui pra esse vaso aqui. Essa aqui também eu vou estar plantando ela no vaso menor. Eu plantei ela nesse vaso alto e grandão. É uma gila que ficou cristata. Fiz a poda dela junto com vocês. E as mudas dela tá ali, ó. Já enraizou, agora tá ficando bonitas. Que eu tirei daqui, aquelas mudas ali. Então essa aqui também eu vou diminuir, vou passar por uma cuia, porque esse vaso aqui eu vou usar lá no jardim. Aqui então, essa aqui eu vou manter nesse vaso por enquanto. E o resto aqui, tudo que eu puder diminuir, eu vou diminuir. Corta com a faca, gente. Eu já fiz um vídeo falando pra vocês como que eu costumo cortar. Ou com a faca, ou com a linha, ou com a própria tesoura. Essa aqui é uma copa rui. Também já cortei. Tá aqui esperando pra identificar e passar pro vaso menor. Essa aqui, gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer essa planta enraizar. Faz um tempão que eu cortei ela e nada de raiz ainda. Essa é a Dudleia Britonis. Olha que planta linda. Ela é demorada pra criar raiz mesmo, tá, gente? Uma vez eu já fiz a poda, pensei que eu ia perder ela. Pensei de nunca mais podar, mas ela precisava. Ela tava ficando muito feia. Então eu podei, agora estamos esperando aqui. Então tem várias aqui pra cortar, essa também. Essa também vou cortar. Essa aqui é uma híbrida de chocolate Ruffles. Olha só. Bem alta. Bastante folhinha seca, porque seca rápido aqui dentro da estufa agora com esse calorão. Tem que fazer regas mais frequentes. Então eu vou ter que começar a aumentar a rega delas, porque senão elas começam a diminuir muito de tamanho, porque começa a secar muita folha, né? Essa aqui também, ó, ela cresceu umas folhona grandona quando tava mais frio e agora começou a esquentar, ela já começou a ficar mais compacta, ó. Então eu vou cortar aqui também pra fazer ela ficar mais proporcional. Então vai ficar essas folhas grandonas aqui no caule e eu vou tirar só esse meio aqui, ó. Vou fazer a poda bem aqui nela.
Essa lindona aqui é a Papageno, gente, como demorou essa planta para se desenvolver. Também o vaso tá bem grandão, ó, eu vou diminuir também o vaso dela. Aqui tá minha colibra precisando de poda. Tá saindo raiz aérea, então eu preciso saber o que ela tem. Essa aqui já é um caso de manutenção por problema, ó, porque eu acredito que algum problema ela tá. Tem muita raiz aérea aqui. E é isso, gente, eu vou colocar o celular ali no tripé e vou começar a fazer a poda e quero que vocês acompanhem um pouquinho do meu trabalho. Aqui tem mais umas que eu já tinha cortado esses dias atrás, ó, aqui tá cortada, só falta plantar. Essa aqui é a Chloé, deixa eu pegar ela aqui pra ver se já saiu raiz. Olha só, já saiu raiz, já dá pra plantar. Essa aqui é a Cupeno, linda, maravilhosa, tá com raiz também. Ó, coloquei num vasinho sem furo, tá acumulando água ali, ainda bem que só no fundinho, não tava encostando nas raízes. E essa aqui é uma Morgana. Essa ainda não saiu raiz, ó. Então tem algumas que são bem rápidas para criar raiz, rápidas para se desenvolver, enquanto outras são bem lentas. E a gente vai adquirindo experiência e conhecendo as plantas conforme a gente vai cultivando, né? A gente vai conhecendo e vendo as plantas que são de mais fácil cultivo. Olha só a bagunça, bagunça boa, né? A gente tá fazendo replante e fica assim, tudo bagunçado, mas vale muito a pena, porque logo teremos plantas lindas, renovadas. Olha só que lindeza. Imagina depois de todas elas se desenvolvendo novamente e todas produzindo muitos bebês, né? Muitas mudas de umas plantas maravilhosas como essas aqui que a gente vai ter. Olha só. Uma mais linda que a outra, cada uma com a sua beleza ímpar, né? Todas elas têm características diferentes, cores diferentes que encantam o nosso olhar. Eu sou apaixonada, gente. Eu começo a olhar e filmar os detalhes e fico encantada. Deixa eu mostrar pra vocês do outro lado algumas gibifloras que eu falei pra vocês. Tem pedido separado por aqui, tem planta plantada recente por aqui, tem um pouco de tudo. Ó, tem aqui, por exemplo, Smeg, essa aqui é Eisenstein, essa aqui é Kundry. Então, essas aqui são mudinhas, ó, aqui tem outra. Aqui tem outra, Alligator. Ah, essa aqui é uma muda de Alligator, porque quem lembra que eu vendi Alligator e perdeu o miolo. Aí eu fiz a poda da minha e mandei a minha pra cliente, porque era uma poda mesmo, né? Uma planta sem raiz que eu tinha vendido pra ela, mas eu não ia mandar uma planta sem miolo, então eu fiquei sem matriz pra mandar a minha pra ela. Aqui tem uma Cancan variegata, essa aqui eu só deixei separada porque ela tá com pouca variegação pra ver o que ela vai se transformar. Depois a gente vai ver. Então tem várias aqui que eu preciso. Ó, Skin Color eu já tenho muda dela. Já tenho planta adulta, mas tenho mais uma separada aqui. Depois eu vou ver se eu vou pôr pra venda ou se eu vou pegar pra mim também, né? Porque tem umas que a gente quer pra gente, 2, 3. As que a gente se encanta, a gente não quer ter só uma, né? Aqui tem outra. Essa aqui é uma Una francesa. Ó, tá com terrinha em cima ali. E aqui é a Mauna Trui, aqui tem a Magno, olha só, tá no potinho 11, eu ainda não tenho ela no pote maior. Vou passar também para uma cuia para ela ir para a bancada da gibiflora, ó, já tá saindo carúncula. Então quando elas estão em vaso apertado, elas mostram já a sua beleza, elas já vão se transformando numa planta, como é que eu posso dizer para vocês, mais formada do que se a gente planta num vaso grande. Por exemplo, essa planta aqui, ó. Cadê as carúnculas dela? Tá num vaso muito grande. Ela foi crescendo aqui, que saiu uma carúncula, ó. E parou. Muito substrato, ela fica mais úmida. Então ela não sofre estresse hídrico. Então quando a gente deixa a planta com um pouquinho mais de estresse, ela já mostra sua beleza antes dela ficar tão gigantesca. Agora, se a gente planta num vaso grandão, que ela não passe muito estresse hídrico e ela fique crescendo, às vezes ela fica enorme e ainda não chega na sua fase adulta, ou seja, não mostra todo o seu potencial de beleza quando ela tá pequenininha, só quando ela tá bem grandona. Então, às vezes é bom mesmo vaso menor, que ela mostra a beleza bem antes. Olha só os cactozinhos que eu separei pra mim. Olha que lindeza. Aqui tem um miolinho ali mais rosa, esse aqui não tanto. Então, esses cactos aqui estão no nosso catálogo de vendas, tá? Mas eu separei com certeza, né, alguns pra mim. Então, vamos começar o trabalho limpando a bancada. Pra deixar os vasinhos pote 11 tudo arrumadinho aqui, eu vou colocar as cabeças em cima de pote 11. Levei a minha Dudulé Britones lá pra frente, troquei o substrato porque eu percebi que tava muito úmido, então não tava boa a drenagem. Fiz uma drenagem mais reforçada nela, pra não ter perigo de apodrecer. Essa primeira que eu vou cortar aqui é a Cia Dragon.
Então eu já vou cortando, limpando a planta, limpando o caule e deixando identificada. Porque algumas a gente reconhece, né? De olhar a gente consegue identificar quem é. Outras a gente confunde muito, principalmente quando tá nascendo a mudinha no caule. Então é bom deixar identificada pra gente ter certeza quem é aquela planta. Principalmente a gente que vende, né? Precisa vender com a certeza que tá certa a identificação. Gente, olha essa planta aqui que maravilhosa. Essa é a híbrida de Gila com carunculata. Maravilhosa, olha quanta camada de folha ela tem. Gente, ela tá bem alta, mas ela tá bem compacta. Tá linda, tá do tamanho da cuia. Tá perfeita essa planta que eu não vou cortar por enquanto. Eu não vou cortar hoje, pelo menos. Não tá autona, ela tá com o caule bem bonito. Eu vou esperar. Ela já tá cheio o vaso de raiz, ó. Deixa eu tentar erguer ela, ó. Tá cheio o vaso. Mas eu vou deixar mais um pouco pra ver se ela começa a sair carúnculas. Tô com dó de cortar ela, na verdade. Então eu não vou cortar por enquanto. Eu tenho caule ali dando mudinha, então eu não tô precisando cortar ela agora. Eu só vou adubar ela e vou deixar ela por enquanto assim. Quando eu resolver, eu venho aqui, corto, talvez eu até compartilhe com vocês. E vamos continuar nos cortes aqui, gente. Tem muita planta pra cortar. Talvez eu tenha que fazer a segunda parte do vídeo, tá? Pra poder mostrar pra vocês cortando. Eu tô deixando elas assim em pote 11, como vocês viram. Deixar aqui uns 3 dias. Eu vou deixar até segunda-feira. Segunda-feira eu começo a plantar elas. Coloco o substrato seco e coloco elas assentadinhas em cima do substrato. Já vou deixando tudo prontinho aqui, para não ficar muito tempo fora do substrato. Então vai dar só questão mesmo delas cicatrizar. Essa aqui também tá uma planta bem linda, porém eu vou cortar ela. Essa aqui eu não tenho nem caule dela. Acho que eu não vou conseguir deixar folha nesse caule. Vou cortar ela bem aqui. Vamos ver. Vai estragar bastante folha nessa planta. Por que que estragou muita folha? Ela tava com as folhas tudo virada pra baixo. Então aqui a gente tira só os toquinhos que consegue tirar. Ó, o resto deixa, que depois ela vai soltar. Ficou assim, ó, ficou bem grandona também. Porém, as folhas que estavam muito pra baixo, viradinhas assim, né, pra baixo, a gente acaba perdendo, ó. E o caulezinho ficou com uma folha só. Vamos deixar assim. Essa aqui é a Luyu. E aí, pessoal, gostaram de me acompanhar nesse trabalho? Tem muito trabalho ainda, eu já vou encerrar hoje. Porém, eu vou dar continuidade nos próximos vídeos, se você quiser ver. Deixa aí pra mim nos comentários se vocês querem me acompanhar. Plantando os caules que eu acabei de cortar num vaso descartável. Arrumando embaixo das bancadas pra arrumar espaço pra eles. Dando uma organizada aqui na estufa. Terminando de fazer manutenção e cortes. E olha só lá, ó. Quem tá me fazendo companhia ali, ó. São curiosos, né? Mas é isso, eu vou passar aqui na bancada mostrando pra vocês o que eu já cortei. Algumas que faltam ainda ali pra cortar. Mas no próximo vídeo a gente continua, tá bom? O que que vocês estão fazendo aqui dentro, hein? O que que vocês estão fazendo aqui dentro? Olha, olha. E olha só. Não lembro se eu mostrei pra vocês. Esses aqui são os pintinhos que descascaram na chocadeira. Então eu deixo eles nessa gaiola, até eles crescerem um pouquinho, ficar mais fortinho. Depois eles vão para um galinheirinho. Por enquanto eles ficam aqui, na gaiola. Vocês estão vindo ver os bebês? São teus filhos? E os ovos que eu coloquei chocar é dela. Lindinha. Vem cá, vem cá. Olha, fica a boquinha aberta de tanto calor que tá fazendo aqui hoje. Muito quente. Mas, gente, olha. Essas aqui são as que eu já mostrei, que eu já tinha cortado pra vocês. E todas essas aqui foram as que eu cortei hoje, olha só. Fora aqueles vasos coloridos lá que eu comecei mostrando pra vocês no início do vídeo, que já estavam plantadinhas. Mas dos vasos coloridos pra cá, ó, tudo eu cortei hoje. Aquela fila lá, eu não cortei, não mexi. Talvez eu tenha que fazer manutenção, mas daí eu vou mostrando pra vocês. Agora o resto aqui no meio, ó, tudo cortado hoje. Fica bonitinho, assim, tudo do mesmo tamanho, né? Ainda tem que organizar por tamanho, tem umas menores aqui pelo meio. Mas olha só. Fica tão bonitinho. Daí já fui limpando a prateleira. Coloco esse plástico aqui pra não molhar a madeira, pra não apodrecer. Aqui as que ainda falta cortar.
Aqui ainda as que faltam fazer manutenção, ó, esse florão no centro, tem que replantar. Essa aqui, quem lembra desse vaso que era maravilhoso? Não consegui mais deixar ele bonito. Vou ter que replantar ela, dar uma arrumadinha. Esse daqui que eu já até trouxe aqui em cima da minha bacia de substrato. Fazer manutenção, replantar. Então tudo isso aqui eu quero ir compartilhando com vocês. É aqui as que falta cortar ainda. Folha que eu vou terminar de varrer agora. E embaixo aqui que eu tenho que organizar. E os caules, olha só. A fila de caules. Tanto aqui, tem uma fila de caule. Quanto aqui do outro lado. Esses vasos coloridos são lindos, né? Queria comprar mais deles, mas eles são tão mais caros. Aí eu tenho que aproveitar as cuias que eu tenho aqui por enquanto. Tenho bastante cuia. Olha só. Aqui mais dos dois lados, ó. Filas de caule. Então agora lá eu já varri. E agora eu vou terminar de varrer aqui. Desse lado. Pra ficar mais organizadinho pra gente começar o trabalho amanhã. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Peguei aqui os dois bonitos, olha só. Hein, bonitinhos? O que vocês vieram fazer aqui dentro? Eu não gosto que eles entrem aqui porque tem pedido no chão, tem suculenta no chão. E às vezes eles beliscam, né? Então não posso deixar eles entrar aqui. Mas eu tava gravando e fazendo meu trabalho, deixei a porta aberta e eles entraram. Elas ficam separadas das outras porque como eu tô fazendo chocar os ovinhos dela, então eu não deixo misturado com outros galos. Então eu fico separado pra cá no outro lado do terreno e durante a noite eu fecho no galinheiro. Então agora eu já peguei ele e já vou fechar. Lindinhos, né? Fofura, olha a crista desse galo. E essa galinha, gente, ela é bem branquinha, ela tá assim de tanto ficar tomando banho na terra.